Irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao nosso Pai que venha falar conosco nesta manhã. Eu sei que Deus vai falar com você. Pai, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, se faz presente aqui no nosso meio. Nós simplesmente não somos merecedores de tamanha graça. A cada dia, Senhor, as tuas misericórdias se renovam, e a tua palavra diz que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então nos ensina, Senhor, a desfrutarmos melhor das tuas misericórdias a cada dia, a viver um dia de cada vez na tua dependência, Senhor. Nós precisamos que o Senhor aumente mais e mais a nossa fé, porque nós queremos buscar honrá-lo, Senhor. Nos ensina por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo que ministra a tua palavra nos nossos corações, porque nós queremos escutar a tua voz. Nós estamos aqui felizes porque o Senhor nos trouxe aqui. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Avisei. Do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 20. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Reforçando também um aviso aqui, o ensaio do coral começa no próximo domingo, às 16h30. Então você deseja participar, você que faz parte do coral, coloque aí na sua agenda, domingo às 16h30. Irmãos, nós como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande de testemunhar a favor de Cristo e de mostrar às pessoas que somos diferentes. Nós não temos a responsabilidade, e também não é direito nosso, tentar convencer quem quer que seja de qualquer coisa. Tanto que aqui, você que frequenta aqui, você que é membro da Igreja Batista da Esperança, você sabe que não é prática da igreja defender a sua placa. Nós nunca defendemos que a Igreja Batista Esperança é a única correta e que só lá você vai ser salvo, Jesus vai falar com você. Não é o nosso objetivo, a Bíblia não ensina isso. E eu quero começar nessa manhã fazendo os irmãos pensarem um pouco a esse respeito, porque não somente como pastor, mas como membro, e você também como membro, você precisa entender que o seu papel é de extrema importância aqui nesse bairro. Desde que você fez um voto com Deus, desde que você assumiu o compromisso, eu vou congregar naquela igreja, e Deus tem falado com você, você tem uma responsabilidade muito grande, não somente com as pessoas, para com as pessoas aqui do bairro, mas também os seus familiares, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E para isso, você tem que entender qual é o tipo, qual a verdadeira igreja, ou qual o modelo. Será que a Bíblia fala de um padrão de igreja que agrade ao Senhor? Será que a Igreja Batista Esperança, ela se adequa a esse padrão? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu não estou sendo enganado? Será que não estão fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça? Você tem que se fazer essas perguntas, sabe por quê? Porque nesses últimos dias, nesses últimos anos, para ser mais claro, tem surgido uma variedade de igrejas, não somente no Vale dos Lagos, não somente aqui pelas redondezas, mas em
todo lugar de Salvador, todo o país, tem surgido algumas igrejas, e algumas pessoas têm se frustrado quanto a isso. Você quer ver uma coisa? Algumas pessoas, eu comentei com algumas pessoas, estava conversando com um pastor na sexta-feira, e eu falei para ele que eu fiquei muito triste, porque uma jovem no ano passado me ligou desesperada. Ela disse assim: ô pastor, eu conheço sua tia, mora em Cajutiba, e ela me deu o seu número, porque eu vou casar na semana que vem, e eu preciso que o senhor faça o meu casamento, porque a igreja que eu frequento, o pastor ele não tem permissão para realizar casamento, porque ele não tem a licença ou a carteirinha de pastor, ele não é reconhecido por um movimento consagrado no país, um movimento sério, e eu fiquei assustada com isso, porque frequento a igreja há tanto tempo, e agora, depois de tudo marcado, tudo acertado, quando foi fazer o reconhecimento no cartório, ele não vai poder realizar a cerimônia. Eu não podia fazer essa cerimônia, eu não conheço a pessoa estava me ligando desesperada. Quem me conhece aqui, as pessoas que eu fiz o casamento, sabem que eu dou um acompanhamento antes, eu dou toda uma base bíblica, eu procuro saber por que as pessoas estão casando, se elas estão aptas para casar, porque eu levo uma responsabilidade muito grande como pastor nas minhas costas. Então eu não saio fazendo casamento aí de qualquer forma. E depois que a gente conversou, eu falei que sentia muito, estava muito triste com isso, que não podia fazer nada, e ela disse que ia ver outros meios. Depois da ligação eu fiquei pensando: Senhor, a coisa está séria, está muito séria. Muitas igrejas aparecem aí, muitas pessoas falando em nome de Jesus, mas Senhor, me mostra um padrão de igreja, um tipo, pelo menos nas escrituras, que venha agradar o Senhor, porque a gente quer agradar a Deus, a gente precisa agradar a Deus, e como igreja a gente tem que olhar para o padrão bíblico. E a pergunta que me ficou batendo na cabeça foi: será que nós somos uma igreja que agrada a Deus? A igreja é regularizada, o seu pastor faz parte de uma associação reconhecida nacionalmente, tem a carteirinha de pastor, mas isso não é o suficiente para dizermos que é uma igreja que agrade a Deus. Então, Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, tem uma situação aqui interessante, que eu quero trazer essa manhã para que os irmãos venham refletir a respeito da igreja que Deus quer. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Cada irmão pode ler um versículo adorando a Deus, por favor. O que é que marcou, o que é que você tem como primeira impressão nesse texto, nesse contexto aqui? O que é que marca de cara a sua percepção? O que é que marcou aí? Hã? Estavam juntos. O sono do rapaz que dormiu durante o culto. Se eu não tivesse dado a introdução que eu dei, talvez, eu não tenho dúvidas, o que marcaria como primeira impressão para muitos, não para todos, mas para muitos, seria a morte desse jovem e a ressurreição dele.
quer algo marcante, no meio de um culto, alguém morre e ressuscita, talvez isso marque, mas foi proposital eu começar com a introdução para a gente refletir um pouco que por trás desse grande evento tem toda uma história que Deus quer que a gente aprenda a respeito de igreja que agrade a Deus. Porque Paulo chega a um lugar aí chamado Troade, e esse fato marcante acontece, é inevitável, alguém é ressuscitado na igreja. Mas eu quero refletir com os irmãos, porque na sequência dos fatos, nós podemos aprender algo tremendo. Quem me chamou? Não? Lá embaixo? Certo. Então quero refletir aqui com os irmãos nessa manhã, na sequência dos fatos, algo importante que Deus deseja em uma igreja. Primeiro ponto aqui que eu destaco nessa manhã é que Deus quer uma igreja que o adore de que forma? Verdadeiramente. Logo no versículo 7, a primeira parte, você lê aí que eles se reuniam, e a Bíblia diz assim, ó, no primeiro dia da semana, estando nós o quê? Reunidos, a fim de fazer o quê? A gente já percebe aqui que os irmãos tinham um hábito, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Obrigado, meu querido irmão, diácono Lenildo. Eles se reuniam no primeiro dia da semana, como era costume dos cristãos da nova dispensação, os cristãos da graça. Quero abrir um parêntese aqui. Algumas pessoas disseram assim para mim: ô pastor, eu me lembro que uma vez o senhor pregou de manhã sobre o porquê que nós adoramos a Deus no domingo. E eu estava buscando lá os meus arquivos, e realmente foi em 2010, eu preguei sobre isso aqui, e algumas pessoas disseram: ô pastor, traga essa mensagem de novo, porque algumas pessoas têm dúvidas, por que a gente adora no domingo, e não no sábado, se a Bíblia institui que o sétimo dia é o dia do Senhor, por que a gente adora no primeiro dia, e não no sétimo? Então os irmãos estejam orando, que nós vamos trazer de novo, claro, de uma outra forma, essa mensagem, porque que nós adoramos no domingo. Mas irmãos, esses amados cristãos, irmãos que estavam se reunindo lá em Troade, no primeiro dia da semana, eles tinham um propósito bem definido, que era a comunhão e o partir do pão. Mas isso só podia acontecer porque eles estavam focados em Deus. Eles não estavam na igreja buscando apenas, nessa passagem especificamente, não estavam buscando apenas músicas, confraternização, não, eles tinham um propósito de adorar a Deus, porque eles sabiam que Deus era o único merecedor de toda adoração. É por isso que quando eu digo, e aquela passagem é muito forte, em Salmos que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é porque nós estamos indo com o propósito de adorar a Deus. Se eu saio da minha casa e eu tenho isso na minha mente de forma bem definida, eu não tenho dúvidas, o culto vai ser um culto da forma como Deus quer. Porque eu não vou para a igreja pensando em mostrar a minha roupa nova, eu não estou indo para a igreja pensando em matar a saudade daquele irmão, somente isso. Eu não estou pensando em ir para a igreja porque lá é um local bom de estabelecer a comunhão, não é só isso. Eu estou alegre, estou feliz, porque estou indo à casa do Senhor para adorá-lo, buscar a verdadeira adoração. O que hoje acontece muitas vezes, e eu preciso falar da Igreja Batista Esperança, porque a igreja que eu pastoreio, é que algumas pessoas ainda buscam a igreja, algumas com o intuito de só confraternização, só matar a saudade e botar o papo em dia, o papo da semana em dia. E outros buscam a Igreja Batista Esperança porque, não, eu vou seguir a risca, eu quero seguir aquele ritual, aquele plano de culto. Percebem que nós temos aí dois lados de uma moeda, e dois lados bem distantes um do outro. Algumas buscam, não, eu vou cumprir aquele ritual porque eu sou muito religioso, não posso faltar ao meu culto. Mas nós não devemos frequentar a igreja ou buscar a igreja, primeiro, achando que é um clube social, e segundo, nós não devemos buscar a igreja pensando que, eu estou lá, eu estou lendo minha Bíblia, estou dando meu dízimo, estou marcando minha presença, cumprindo meu ritual, essa é a igreja que Deus quer, porque não é. Se você não tem no seu coração
que você deve frequentar a igreja com o intuito de adorar a Deus verdadeiramente, o seu testemunho lá fora vai estar comprometido. Porque você vai estar fazendo parte de uma igreja e pelos seus hábitos não será uma igreja que Deus quer. Nós precisamos entender que não é somente festas, passeios, retiros e tantas outras atividades que nós procuramos. Igreja não é só isso. O que Deus quer, o que Ele busca é adoração. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4. João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Se você encontrou, você pode ler. Tudo que você está fazendo na igreja. Alguém esqueceu essa bolsa aqui. Certo, no final você pode pegar. Tudo que nós fazemos na igreja, se não tiver o propósito de adoração, não vale de nada. Hoje as igrejas agora de uma forma geral, ela tem perdido o seu referencial. Você quer ver uma coisa? Antigamente, quando você entrava na igreja católica, por exemplo, você tinha aquela ideia de profunda santidade, você estava pisando num lugar santo, você tinha total reverência. As igrejas católicas eram assim. As igrejas batistas, no princípio, também eram assim. Mas ao longo do tempo foi perdendo essa noção de espaço separado para adoração a Deus. E se nós não tratarmos isso logo, não teremos força para consertar lá na frente. Porque a igreja vai acabar se acostumando e se amoldando a alguns padrões que não condizem com a verdadeira adoração. Agora, se Jesus disse naquele tempo, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, se já chegou naquele tempo, e nós estamos aí há 2000 anos na frente, será que essa palavra aqui está defasada? Não, ela se aplica. Então, quando você estiver indo para a igreja, você tem que pensar isso: eu estou indo para adorar verdadeiramente a Deus. Eu vou me reunir lá porque o propósito é aprender do Senhor e com isso adorá-lo verdadeiramente. Volte lá para Atos. Podemos aprender mais, temos algumas características aí. Atos capítulo 20. Porque uma segunda característica da igreja que Deus quer, e hoje tem se esquecido muito, é isso aí, ó. Uma igreja onde a pregação é o quê? Prioridade. A gente ouve tantas histórias. Diz que o pastor foi convidado para pregar em uma igreja e o louvor, no bom popular, estava comendo solto, ele disse. Mas estava aquele louvorzão, aquela maravilha, e ele olhava para o relógio, a hora passando, e alguns membros da liderança da igreja falou para ele o seguinte: olha, pastor, aqui nós começamos às 19h30 e terminamos no máximo às 21h, porque a pessoa mora longe, precisa ir para casa. Passou tudo bem, e ele estava lá, e o louvor, testemunhos e revelações, e foi aquela coisa, e deram uma palavra para ele, a oportunidade para ele, 9:10 da noite, 20h50. E aí ele subiu no púlpito, ele olhou para o relógio e ele disse o seguinte: olha, já foi me avisado que o culto aqui, por tradição, ele acaba às 21h. Só que eu não vou falar em 10 minutos. Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou seguir o programa, mas eu vou falar. E ele pregou por quase 1 hora. A pergunta é: agradou a todos? Foi gente levantando, gente saindo, gente dando muxoxo. Ele abriu mão da pregação?
Não. Porque a igreja que Deus quer é uma igreja onde a pregação tem prioridade. A igreja em Troade, ela gostava de ouvir a pregação. A parte B do versículo 7 diz que Paulo devia seguir viagem no dia imediato. Lembra? Primeiro dia da semana, domingo. Ele deveria seguir viagem na segunda, só que a Bíblia diz que ele exortava os irmãos. E o que foi que aconteceu com o discurso dele? Prolongou até a meia-noite. Isso aqui me chamou tanto a atenção que eu fui buscar algumas referências a respeito dessa medição de tempo aqui. Porque nessa passagem aqui, a medição de tempo é diferenciada como os judeus calculam as horas. Nessa passagem específica, não sei porquê, mas chamou a atenção muito do escritor Lucas, e ele deixou claro que o culto estava começando praticamente no fim da tarde, e se prolongou até a meia-noite, no horário romano. Ele não trouxe aqui o horário judaico, ele está trazendo aqui o horário romano. E isso chamou tanto a minha atenção, e eu acredito, não tenho dúvida, chamou tanto a atenção do autor, que ele fez questão de dizer, olha, Paulo tinha um compromisso, ele tinha que seguir viagem no dia seguinte, mas ele exortava, ele pregava, e a mensagem dele foi prolongada até a meia-noite. A igreja de Troade tinha uma marca característica, ela gostava de ouvir a pregação, e Paulo sabia disso, tanto que ele demora nesse dia. Ele queria aproveitar o tempo junto com os irmãos, ele queria aproveitar a comunhão da igreja, mas mais do que isso, ele sabia da importância da pregação da palavra. Eu chego num lugar, as pessoas estão receptivas à palavra de Deus, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, eu vou pregar, eu vou me embora, eu vou falar de Deus, as pessoas estão ouvindo. Mas irmãos, hoje o que nós vemos nas igrejas é que muitas pessoas não querem mais ouvir a palavra, e as igrejas são reconhecidas assim, ó, eu vou para aquela igreja porque o louvor lá é bom, eu vou para aquela igreja porque a comunhão lá é maravilhosa, mas olha, se a palavra de Deus e a pregação não tiver prioridade, a igreja não vai agradar ao Senhor, não. Prioridade na casa do Senhor é a palavra dele, é o que Deus fala através da sua palavra. Mas muitas pessoas não querem mais isso, não prestam mais atenção. Claro, eu também não quero colocar só a responsabilidade nas pessoas que estão ouvindo a pregação, porque venhamos e convenhamos, tem pregadores e pregadores. Tem pessoas que eu não aguento escutar, eu vou ser sincero. Não me comparo, longe de mim a Bíblia me orienta a não me comparar com ninguém, não vou me comparar com ninguém. Mas tem pessoas que falam cada coisa que eu não desce. Não é da palavra de Deus. É muito eu acho, é muito eu penso, é muito eu isso, é eu aquilo. Isso não desce. Os pregadores precisam se esmerar, precisam buscar, precisam se reciclar. Mas tem uma responsabilidade muito grande, de uma forma geral. As pessoas não querem mais ser ministradas pela palavra de Deus. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um louvor. Eu estou tão triste durante a semana, eu vou para a igreja porque lá o louvor, ele me distrai, me prepara, me liberta. O que te liberta é a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. Sabe por quê? Fique com o dedo aqui em Atos e vá lá em João capítulo 5, versículo 39. João 5, versículo 39. Olha por que nós não abrimos mão da palavra. João 5, versículo 39. Olha o que Jesus diz. E são elas o quê? Mas elas quem? As Escrituras, a palavra de Deus. Como é que eu vou colocar qualquer outra coisa como prioridade na igreja? Não posso. A prioridade é a palavra de Deus. Pode ter tudo na igreja para adoração, mas a prioridade é a palavra de Deus. As pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Não querem.
E quando a igreja ela tem essa pregação, ela tem a pregação como centro do culto, tudo mais vai fluindo. Principalmente a adoração musical, a oração, tudo vai se tornando mais profundo e verdadeiro. Porque a igreja tem como prioridade a palavra de Deus. Quem não gosta de pregação é incrédulo. Crente que é crente gosta de pregação, gosta de palavra. Eu gosto de Bíblia. Estou me enrolando nesse fio aqui. Eu gosto de Bíblia, gosto de palavra, porque é através da palavra de Deus que o meu caráter vai sendo transformado. É através da palavra de Deus que eu vou me tornar a igreja que Deus quer. E disso eu não posso abrir mão. Deus quer uma igreja que seja o quê? Luz no mundo. Volte lá para Atos, capítulo 20, versículo 8, que aqui tem algo interessante. Eu gosto desses detalhes, e Lucas talvez seja o escritor mais detalhista que nós temos. Ele deixa claro aqui algo interessante. 20, versículo 8. Havia muitas o quê? Lâmpadas no cenáculo, no templo, onde estávamos reunidos. Percebam que o texto está falando de alguém que morreu, nós vamos chegar lá, e ressuscitou, e Lucas está preocupado em deixar registrado que havia lâmpadas. Irmãos, quando eu leio a palavra do Senhor, que aparecem coisas assim desprezíveis, é aí que me chama mais atenção. Havia muitas lâmpadas. O local onde a igreja de Troade, onde as pessoas estavam reunidas, era uma igreja diferenciada, era uma igreja bonita. E essas lâmpadas, dessas que iluminavam a igreja, embelezavam o ambiente da adoração para o Senhor. O que é interessante, que eu vim descobrir também essa semana, é que, de acordo com a historicidade e os fatos descritos aqui, não era que essas lâmpadas pertenciam à igreja, não. Era comum na época cada um chegar com a sua luminária. Talvez isso é que chamou a atenção de Lucas. Esse testemunho das pessoas, em cada uma delas trazer a sua lâmpada para iluminar o ambiente de culto. Não era uma igreja rica, apesar de ter algumas elevações, porque esse jovem não caiu da janela, a janela não era no térreo. Tinha uma certa estrutura, mas de acordo com a cultura e o costume, cada um trazia a sua lâmpada. Sabe o que é isso? Cada um daqueles irmãos estavam testemunhando, estavam trazendo sua luz para testemunhar, estavam dizendo assim: olha, eu vou participar, eu vou contribuir, eu posso contribuir trazendo a minha lâmpada para iluminar o ambiente. Cada crente naquela igreja, com certeza sabia que precisava levar sua lâmpada para iluminar o culto, para tornar o culto mais agradável, mais bonito. E isso marcou a memória do escritor que deixou aqui relatado para nós. Mas mais importante do que trazer uma lâmpada é ser uma lâmpada. Porque a igreja que Deus quer é uma igreja que, de fato, é uma luz no mundo. Jesus disse assim, que a vossa luz brilhe entre os homens, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem a quem? A Deus. A Bíblia também fala que nós somos como luzeiros no mundo. Muito mais importante, mas não desmerecendo aqueles cristãos em Troade, que levaram suas lamparinas para a igreja, muito mais importante que trazer uma lâmpada, é ser uma lâmpada. E a igreja que Deus quer é uma igreja que de fato é a luz no mundo. Cada cristão deve manter essa luz acesa. E essa luz é a vida, é a sua vida, é o seu testemunho. Por isso que as pessoas dizem assim, eu vou para a igreja para quê? Eu vou ser crente como você para quê?
E aí a pessoa está aqui adorando, louvando ao Senhor. Ontem foi reforçado nesse curso de treinamento e aconselhamento, foi reforçado 2 áreas importantes que os crentes se esquecem no processo de salvação, que é a justificação e a santificação. Justificação é quando Deus, Ele diz, e eu até já preguei sobre isso aqui, os 5 pontos e os processos que acontecem na nossa salvação. Mas, especificamente na justificação, Deus declara, antes da fundação do mundo, que você é justo, que Ele pagou o preço, você é declarado justo, é uma imputação. Mas muitos crentes se esquecem da santificação, que é o processo de amadurecimento, é o processo de crescimento, é o processo de desenvolvimento. Não porque eu sou salvo e num dia místico e mágico, Deus entrou na minha vida, estou salvo, acabou. Não acabou não, só está começando a sua caminhada. Não é porque Deus te declara justo, que pronto, agora eu sou calvinista roxo, reformado, não vou perder minha salvação, que eu posso viver de qualquer forma. Não. E a santificação? Fica onde? E o testemunho? Porque se somos igreja, as pessoas lá fora vão estar olhando para nós. Ícaro veio me mostrar hoje o esboço. Cadê o Ícaro? Foi boa aula hoje? Seu primeiro dia oficial de aula? Foi interessante? Glória a Deus. Ele me mostrou o esboço da lição. Achei interessante, tudo voltado para testemunho. Como falar, quando, porquê, o que falar, a maneira de agir, tudo focado na santificação. Santificação. E precisamos entender isso. Eu sou justificado? Sou. Deus me declara justo, eu creio nisso. Amém, aleluia. Mas eu não paro aqui agora, eu tenho que me santificar todos os dias. Porque a igreja que Deus quer é uma igreja que representa a luz no mundo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, ó. Não quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, ó, eu gosto dele porque ele é da igreja Batista Esperança. Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, ó, ali vai um verdadeiro servo de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, ó, ali vai a igreja verdadeira do Senhor, porque ela testemunha com a vida. Essa é a igreja que Deus quer. Porque, irmãos, de nada adianta construir templos faraônicos como nós vemos aí. Nós estamos passando por reformas aqui. Glória a Deus, tem um processo bem adiantado aí fora. A fachada vai ser toda reformada, mas nada suntuoso. Os irmãos que participaram ao longo desses 4 anos, quando foi apresentado aqui o projeto lindo, maravilhoso, muito bem elaborado. A igreja, se fosse seguir à risca aquele projeto, primeiro não vamos seguir, porque nós não temos dinheiro para isso. Inviável seguir aquele projeto. Já foi até discutido isso aqui. Mas vamos supor que a gente seguisse o projeto à risca, a igreja ia ficar belíssima, mas belíssima mesmo. Em termos de aparência, de estrutura, ia chamar atenção no bairro. Mas o que adianta isso, se eu como igreja, a minha luz ela não brilha? O templo vai estar bonito que for, mas se a minha luz não brilhar, o Pai não vai ser glorificado. Aí eu vou estar apenas em um local bonito para adorar a Deus. Não adianta nada disso. A igreja pode ser grande, pode ser rica, muito bem organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, não fizer brilhar a sua luz, de nada vai adiantar tudo isso. Testemunhe. Eu lia esse texto e não sabia que era, não imaginava que era tão rico. Porque um jovem caiu da janela, morreu e ressuscitou. Mas olha que lições preciosas nós tiramos da palavra do Senhor. Mais um ponto aí da igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que viva acordada. Aquele ali saiu por acaso, mas Ele quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Versículos 9 e 10, a palavra diz assim, ó. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse:
não vos perturbeis, que a vida nele está. Tem o lado de que a igreja era uma igreja diferenciada, não era aquela igreja que em uma lá no Apocalipse, uma das 7 igrejas, é descrita como aquela igreja que não é nem fria nem quente, ela é morna, e a Bíblia diz que por isso mesmo o Senhor faria o quê? Vomitaria ela. Essa igreja não, essa igreja tem um fator, e um fato aqui isolado, um jovem, e ainda o escritor, detalhista, diz, o Eutico, imagine que testemunho, jovem chamado Eutico, estava dormindo da igreja e caiu. Imagine se você está aqui, de repente você é chamado a atenção porque está pescando um peixinho. Uma vez à noite um rapaz entrou aqui, ele nunca mais apareceu, acredito que era descrente, e era para desafiar mesmo. Enquanto eu pregava, ele tinha dado uma bocejada ali, eu nem olhei para ele, mas como é minha visão, eu estou aqui olhando para todo mundo de uma forma panorâmica, teve a segunda vez que ele bocejou para chamar a atenção, aí ele fez assim, algumas pessoas devem lembrar, ele fez, ai, no culto à noite, ele fez isso. Aí eu, diabo, você quer me envergonhar? Não chamando o rapaz de diabo não, viu? Falando com o diabo, não com o rapaz, em nome de Jesus, para você não dizer, o pastor de lá chamou não chamei ninguém de diabo, falei pro cão, cão, você quer me envergonhar dentro da igreja? Certo, você vai. Aí eu para lá e para cá, microfone sem frio, aí tava falando sobre despertar do sono, na época, e eu disse, acorda irmão, tá com sono? E ele tomou esse susto aí que João Pedro tomou agora. Tomou susto, João? E ele tomou susto, e ele estava sentado aí nesse segundo banco, acho que tem alguma coisa nesse banco aí, a gente precisa orar. E ele tomou um susto, mas ali era para desafiar mesmo. Mas quantas pessoas hoje, elas vão para o culto, claro que se você abrir a boca, em nome de Jesus, eu não vou chamar sua atenção não, viu? Não prenda o bocejo não, boceje mesmo, não tem nenhum problema. Se você dormir, eu vou chamar sua atenção. Mas se você quiser bocejar, boceje. Algumas pessoas fazem assim, eu fico olhando daqui, e é engraçado. As pessoas ficam assim, mas não abrem a boca. Fico com medo do pastor, de alguém olhar e ser repreendido. Não vou te repreender não, boceje mesmo. Eu vou chamar sua atenção e vou te exortar, como a Bíblia ensina, se você dormir. Eu vou te acordar. Você está dormindo, procurar saber o porquê você está dormindo. Mas pode bocejar à vontade, não tem nenhum problema. Mas esse jovem aqui, ele dormiu. Ele dormiu e caiu da janela. Eu não vou dizer aqui, o discurso de Paulo estava chato, monótono. Não, Paulo se prolongou até a meia-noite. Mas só esse rapaz dormiu. Ele cochilou. Deus, ele quer uma igreja viva e acordada, não uma igreja em cima do muro. O que acontece hoje, eu quero trazer para um popular e uma aplicação prática, é que muitas pessoas dentro das igrejas, e dentro da igreja Batista Esperança, tem que ter o cuidado de, eu não durmo no culto, graças a Deus não sou eu, mas muitas pessoas estão dormindo em janelas espirituais e caindo para o mundo, caindo mortas para o mundo. A igreja do Senhor é viva, é acordada. Você quer ver? Você pode procurar na sua lista de amizades, de conhecidos, quantas pessoas começaram a sua caminhada cristã e já não estão mais na igreja, desistiram. Sabe por quê? Cochilaram espiritualmente, caíram da janela. Só que não caíram para dentro da igreja, não, caíram para fora. Você precisa acordar para isso. Nessa pescada aí que Eutico deu, ele caiu do 3º andar no chão e morreu. O culto precisou ser parado. Eu fico pensando que muitos devem ter se assustado, chorado, se apavorado. Lucas não dá esse detalhe aqui. Mas, irmãos, o que é interessante é que Paulo foi lá, com toda a sabedoria, ele abraçou o jovem, e ele deu esperança não somente para o jovem que estava morto, mais um aí, a gente estava falando com os jovens lá embaixo, da filha de Jairo, de Lázaro, mais um aí que morreu e ressuscitou. Deus ressuscitou para a nossa coletânea. Paulo trouxe esperança para aquelas pessoas. Calma, gente, ninguém se perturbe não. Não fiquem perturbados não.
porque a vida está nele. A vida está nele. Calma. Mas muitas pessoas estão caindo para fora da igreja, não caindo para dentro da igreja. Deus quer uma igreja acordada, não em cima do muro. Deus também quer uma igreja que não perde a comunhão. Problema sério em muitas. E em nome de Jesus a gente não vai deixar isso aqui acontecer. Eu sozinho não posso fazer isso. Eu vou fazer a minha parte, estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte, mantenha a comunhão. Porque a igreja que Deus quer é uma igreja em comunhão. Não fale mal de ninguém, não. A gente sempre tem aquela tendência de falar mal das pessoas. Não fale, não. Se a pessoa está em pecado, fale do pecado dela, mas não fale mal dela. Respeite o seu irmão. Evite contendas, evite fofocas, murmurações. Ajude o seu irmão, mantenha a comunhão em nome do Senhor Jesus. Eu não posso fazer isso sozinho, mas eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar que a igreja que Deus quer, ela não perde a comunhão. Versículo 11, a Bíblia diz: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou, de que forma? Até que horas? Mais ou menos 5:30 da manhã. Pense em um culto que começou no fim da tarde de domingo e foi até o início da manhã de segunda. Irmãos, o culto poderia ter acabado de maneira trágica, mas ele foi prolongado. Nada impediu que a ceia do Senhor, que algumas pessoas dizem assim, ó, não, porque quando acontece isso tem que parar o culto imediatamente, tem que... Não, o culto não pode parar. Não pode parar. Olha o que aconteceu na quarta-feira. Estava lá embaixo. 2 jovens precisaram da minha atenção. E como eu não sou moralista ao extremo, eu dei atenção ao casal. O culto de quarta-feira podia parar? Não, não podia. O culto continuou. O culto continuou. Eu estava lá embaixo, o culto continuou. Subi, pastor Marcelo vai assumir agora. O culto não parou. O culto não pode parar. Achei interessante a chamada que os homens deram logo nas primeiras semanas de união masculina, porque o diabo ele é astuto, ele vai atrapalhar a comunhão. Na terceira semana parece que caiu veio um tsunami nos líderes. Railton não pôde vir, Guimarães não pôde estar aqui, eu cheguei atrasado por causa de engarrafamento, não era nenhum dirigente, nenhum pregador. Vieram 2, 3 pessoas, não teve culto. Não, Guimarães, o pessoal, toda a liderança, vamos nos mobilizar. Todo mundo tomou seu carão, sua pancadinha. Irmãos, o culto não pode parar. Se tinha 2, 3 lá, culto tinha que ter. Tem que ter culto. Vai ficar só dependendo de Guimarães, do pastor, de Railton e de Adeilson? Não, culto tem que continuar. Ah, mas ninguém fez seminário. Não, irmão, tem que orar. Tinha 3 lá, abre a Bíblia, lê um versículo e ora. Isso é culto a Deus. A comunhão estaria estabelecida. A igreja que Deus quer é uma igreja que não perde a comunhão. Paulo já não gostava de falar, né? Se empolgou, foi até de manhã. Os irmãos se queixaram disso. Lucas registra aqui que houve queixa dos irmãos. Nada, o culto estava maravilhoso, estava fluindo, estava tremendo. Nunca perca a sua comunhão com Deus e com os irmãos. E para nós terminarmos nessa manhã, a igreja que Deus quer é uma igreja feliz. Tem doentes na igreja? Tem. Igreja é lugar de doente espiritual. Tem. Mas isso não quer dizer que seja uma igreja triste. No versículo 12 a Bíblia diz: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Lucas deixa para relatar isso no final do culto. O culto prosseguiu até de madrugada. A gente não disse que o jovem se levantou logo. Como tem milagres que Lucas registra aqui, ele é cuidadoso nisso.
daquele coxo que Pedro disse: você, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho é seja curado em nome de Jesus, levante aí, ande. Que diz que o doido lá levanta num salto, sai pulando, feliz da vida. O milagre acontece de maneira instantânea, mas nesse caso aqui, Lucas deixa para relatar que o jovem se apresentou vivo depois que o culto estava quase se findando, lá no final do culto, pela manhã. Mas os irmãos não perderam a alegria, porque o ambiente daquela igreja, amados, nunca foi tão leve e tão alegre, mesmo com esse incidente. Para você que acha que está passando por sofrimento, por lutas, imagine a luta que essa igreja passou de alguém cair e morrer lá. Eu me lembro que 2 vezes aqui na igreja, um jovem, o nome dele era até Fabrício, ele era taxista, não sei se ele ainda está fazendo o roteiro aqui em cima. Fabrício, esposo de Nilma, na época do pastor Timóteo, poucas semanas da igreja inaugurada, ele estava sentado aqui, de repente no meio do culto só ouviu aquele barulho, aquele baque, pá! Ele deu um surto, bateu de cabeça aí para trás, sentado, bateu a cabeça, expendeu para trás, não sei como é que eu falo, caiu para trás, bateu no banco. Pense que foi aquele burburinho e parou o culto e levou ele. Depois Douglas estava dirigindo aí sua moto, estava aqui sentado, viu tudo rodando, quase desmaia aqui dentro. E a gente às vezes fica preocupado com isso e parece que vai atrapalhar o andamento do culto. Não, a gente tem que entender que nada acontece por acaso. A gente tem que se manter feliz como eles se mantiveram aqui. Tem que confiar no Senhor, tem que dar toda assistência, mas fazer como Paulo fez. Ninguém fique perturbado, ninguém precisa entrar em pânico aqui. Tem que fazer isso, cadê aquilo, não tem nada. Aí sempre surge aqueles, cadê, se a igreja tivesse isso, o cara tá lá passando mal. Mas a igreja não tem um termômetro. Tá vendo, se a igreja tivesse? Porque as pessoas estão mais preocupadas em atrapalhar do que ajudar algumas pessoas. Mas não tem nada. Não, vamos ajudar o irmão, vamos levar aqui para emergência. Você tem um carro aí, pode ajudar, vamos levar lá para cima. Deus quer uma igreja feliz. Quando a igreja serve ao Senhor com alegria, e a gente canta isso no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, Deus age no meio do seu povo. E durante o culto, as pessoas que estão doentes de maneira espiritual e emocionalmente falando, elas são curadas através do louvor, através da comunhão, através da palavra, através da pregação. E assim a igreja vai se portando como Deus quer. São algumas características. E para não parecer mais do mesmo, eu poderia usar alguns exemplos das igrejas do Apocalipse. Não. A gente vai justamente onde ninguém dá nada. A gente vai num texto onde tem um jovem que cai da janela, morre e ressuscita. Mas olha só como a palavra de Deus ela é rica. Olha o que a gente pode extrair para a igreja do Senhor Jesus Cristo, através de um contexto muito bem descrito e detalhado pelo apóstolo Lucas. Que Deus nos fortaleça cada vez mais. Que como igreja, eu falo como Igreja Batista Esperança, venhamos fazer a diferença no bairro, em casa, no trabalho, e fazer a diferença dentro da igreja, em nome de Jesus. Porque a igreja que Deus quer tem pelo menos essas 6 características, pelo menos. Pai, obrigado, Senhor Deus, louvado seja o teu maravilhoso nome. Obrigado por esse alimento. Obrigado porque isso nos fortalece e nos traz esperança, Senhor. Obrigado que a tua palavra ela não volta vazia, e eu sei que mexeu com muitos aqui. Mexeu comigo, mexeu com muitos. Porque a tua palavra faz isso. Uma palavra viva, ela tem que mexer. Se eu ouço a tua palavra e nada acontece, Senhor, tem alguma coisa errada comigo, não com a tua palavra. Então, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, colocar em prática o que o Senhor nos ensina, mantermos a comunhão. Me ensina, Senhor, a ser o pastor segundo o teu coração, porque eu também reconheço as minhas responsabilidades, Senhor, e o peso dessa responsabilidade, Senhor. E eu quero, Senhor, aprender mais e mais do Senhor, para que a tua palavra não venha sofrer nenhuma adulteração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por falar conosco.
É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.